Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos, capítulo 9. Versos 36 a 43. Atos capítulo 9, versos 36 a 43. Discípulos no contexto do Pentecostes. Discípulos no contexto do Pentecostes. Atos capítulo 9, versos 36 a 43. Amém, queridos? Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido quer dizer Dorcas. E esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Naqueles dias, ficando doente, morreu. Tendo-a lavado, depositaram-na num quarto muito alto. Como Lida ficava perto de Jope, ouvindo os seus discípulos que Pedro estava ali, mandaram-lhe 2 homens, rogando-lhe que não demorasse vir ter com eles. Levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, levaram-no a um quarto alto. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestidos que Dorcas fizera quando estava com elas. Pedro mandou que todas saíssem do quarto. Então pôs-se de joelhos e orou. Voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. Dando-lhe a mão, Pedro a levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Foi isto conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Ficou Pedro muitos dias em Jope, com certo Simão, curtidor. Vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela tua bendita palavra. Sabemos, ó Pai, que essa noite é uma noite especial, porque o Senhor está aqui no nosso meio. É uma reunião de discípulos que vivem, ó Pai, e experimentam e sentem e respiram o Pentecostes. Pai, eu te peço que a tua boa palavra venha fazer morada no nosso viver, que tu venhas falar conosco de uma maneira especial. A tua palavra diz que quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Fale conosco, Senhor, porque nós queremos ser discípulos do Pentecoste. Faz isso no nosso meio, meu Pai. Em nome de Jesus, e o povo de Deus diz amém e amém. Pode se sentar, meu irmão. Discípulos no contexto do Pentecostes. Queridos, nós estamos aqui nesse texto, no contexto de Pentecostes. Nós, semana passada, ministramos sobre a cura de Enéas, quando Pedro, cheio do Espírito Santo, tinha saído de Atos capítulo 2, esperando o mover do Espírito Santo. O mover do Espírito Santo veio, e ele foi cheio da glória de Deus, cheio do poder do Espírito Santo, e começou a pregar com ousadia a palavra de Deus, e a curar os enfermos. E no capítulo 9, ele passa por uma cidade pequena chamada Lida, e lá ele vê um homem chamado Enéas, e na autoridade do nome de Jesus, que tem poder, ele diz para esse Enéas: Enéas, Jesus te dá saúde. E a Bíblia diz que imediatamente Enéas foi curado, ele começou a andar, porque Deus tem poder para fazer isso. Você pode dizer amém por isso? Você crê que nessa noite é noite de cura também? Jesus te dá saúde. Diga para o teu irmão: Jesus te dá saúde. Pois bem, nós estamos nesse contexto de Pentecostes. E é nesse contexto de Pentecostes que Pedro agora, ele vai a uma cidade chamada Jope. Cidade marítima, uma cidade abençoada, uma cidade próspera. E ele vai a essa cidade e tem a felicidade de encontrar-se com uma discípula. Diga, uma discípula. Olha, irmão, ele não se encontra com alguém da Assembleia de Deus. Ele não se encontra com alguém da Igreja Evangélica Canaã. Ele não se encontra com alguém da Igreja Batista, a Igreja do Nazareno. A Bíblia diz que ele se encontra com uma discípula de Jesus de Nazaré. E como é bom quando a gente se encontra com um discípulo e com uma discípula de Jesus de Nazaré.
Toque no teu irmão e diga assim para ele: você é um discípulo de Jesus de Nazaré. Diga: você é muito mais do que um membro de uma igreja. Você é discípulo de Jesus de Nazaré. Porque no contexto de Pentecoste, não existe membros de igreja. No contexto de Pentecostes, existe discípulos de Jesus de Nazaré. Porque há uma diferença entre ser membro de igreja e ser discípulo de Jesus de Nazaré. Diga para ele, há uma diferença. Como por exemplo, queridos, o membro, ele espera pães e peixe. O discípulo, ele é um pescador. Você pode dizer amém por isso? O membro, ele luta para crescer. O discípulo luta para reproduzir. Você pode dizer amém por isso? Aonde o discípulo vai, a reprodução. Aonde o discípulo vai, ele deixa as marcas de Jesus de Nazaré. Queridos, o membro, ele se ganha. O discípulo, ele se faz. Diga para o teu irmão: Deus está forjando o caráter dele em você. Querido, o membro depende dos afagos do seu pastor. O discípulo está determinado a servir a Deus, o supremo pastor. O membro gosta de elogios, mas o discípulo do sacrifício vivo. Eu vim aqui oferecer sacrifício santo e agradável ao Rei dos Reis, que é a minha própria vida. Por quê? Porque eu sou discípulo de Jesus de Nazaré. Eu tenho certeza que você entrou aqui nessa noite para oferecer a Deus um sacrifício de louvor. E Deus recebeu o teu louvor, porque você é discípulo de Jesus de Nazaré. Queridos, o membro cai facilmente na rotina. O discípulo é um revolucionário. O membro, ele precisa sempre ser estimulado. O discípulo procura estimular os outros. O membro precisa e reclama e murmura. Está sempre reclamando e murmurando. O discípulo obedece e nega-se a si mesmo. Pergunta para o teu irmão: você é discípulo ou é membro? O membro exige que os outros o visitem. O discípulo visita. Diga para o teu irmão: ô glória a Deus. O membro pensa em si mesmo. O discípulo pensa nos outros. O membro, ele se senta para adorar. Ele diz: agora eu vou me assentar e agora eu vou adorar. O discípulo anda adorando. O membro vale porque soma. O discípulo vale porque multiplica. O membro pertence a uma instituição. O discípulo pertence à comunidade do reino de Deus, instituída por Jesus de Nazaré. Você é membro ou discípulo de Jesus? Pois bem, discípulo, segundo um teólogo chamado Juan Carlos Ortiz, é a pessoa que aprende a viver a vida como o seu mestre vive. Discípulo é a pessoa que aprende a viver a vida como o seu mestre vive. De modo que quem olhar para o discípulo vai ver muito mais do que um discípulo. Ele vai ver o seu mestre. De modo que quem olhar para mim e para você, não vai olhar um membro de uma igreja, mas vai olhar a face de Jesus Cristo estampada em nós. De modo que quem olhar para os nossos dons e talentos, vai ver que há um Deus que dá dons e talentos e que levanta homens e mulheres com dons e talentos como instrumento para o louvor e a glória do seu santo nome. Isso é ser discípulo de Jesus de Nazaré. Bom, nós estamos diante de um texto sagrado que nos mostra, pelo menos, 3 características. Essas características a gente vê na vida de 3 grupos de pessoas distintas aqui neste episódio.
A gente vê no contexto o próprio apóstolo Pedro, que é cheio do Espírito Santo e tem autoridade para repreender a enfermidade. Você pode dizer amém? E Deus deu para a igreja evangélica Canaã, e Deus deu para a igreja evangélica nos seus dias, para a igreja de Jesus de Nazaré, Deus deu para mim e para você autoridade para expulsar enfermidades. Você pode dizer amém por isso? Você pode dizer amém por isso? Deus mandou te dizer semana passada, ponha em prática os dons que eu tenho te dado. Você vai orar por enfermos, e os enfermos serão curados pela autoridade que há no nome de Jesus. Então quando a gente olha para Pedro, a gente vê um discípulo ousado, cheio do Espírito Santo, que experimentou o Pentecoste e que com autoridade repreendia a enfermidade. Deus está levantando vidas aqui no nosso meio assim, como Pedro. Diga para o teu irmão, como Pedro. Deus tem levantado no Pentecostes discípulos como Pedro, que tem autoridade para repreender a enfermidade. Você pode usar essa autoridade agora no nome de Jesus? Agora no nome de Jesus? E repreender da tua casa, da tua família, do teu lar, do teu amigo, da tua amiga. Agora, lembra do nome dele. E repreenda na autoridade do nome de Jesus toda a enfermidade. Agora, em nome de Jesus. Você crê nisso, que a enfermidade vai sair? Porque o sangue de Jesus tem poder. Então, a primeira característica que a gente vê de um discípulo que experimentou o Pentecoste, é que é um discípulo que tem autoridade. Diga autoridade. Diga para o teu irmão, você tem autoridade. Então você vai repreender na autoridade do nome de Jesus, porque você tem autoridade. Deus vai honrar a tua autoridade. Mas a segunda característica de um discípulo que que foi banhado pelo Pentecostes, a gente encontra no próprio nome dessa mulher que Pedro, em Jope, se encontra com ela. Em hebraico, o nome dela significa Tabita, ou Tabita, né? E em grego significa Dorcas. E os dois nomes têm um só significado, gazela. Diga gazela. Gazela. Eu fui estudar por que o nome dessa mulher era Dorcas, por que era Tabita, e por que significava gazela. Aí Deus começou a falar no meu coração, começa a pesquisar o potencial desse animal chamado gazela. E você vai notar, meu filho, que o potencial da gazela é o mesmo potencial que eu dou aos meus filhos que se chamam discípulos, que foram banhados pela graça de Deus. E eu fui pesquisar que existem vários tipos de gazelas, mas existe uma gazela que mora no deserto do Saara, que se chama gazela Dorcas. Interessante, né? O próprio nome do animal é gazela Dorcas. Não é à toa que o nome dela era Dorcas. E aí você vai entender por quê. Porque as características desse animal, gazela Dorcas, tem tudo a ver com as características de quem foi banhado pelo Pentecostes. E essas características, Deus vai olhar para mim, para você, e vai enxertar em nós, porque somos discípulos de Jesus de Nazaré, como Dorcas era. Bom, enfim, a Bíblia diz que Pedro se encontra com essa Dorcas, e Dorcas diz respeito a um animal chamado gazela Dorcas. E esses animais de gênero gazela são da família dos antilopíneos, e tem cerca de 15 espécies. Elas têm muitas qualidades, e essas qualidades eu gostaria que você prestasse muita atenção, porque essas qualidades são as qualidades de quem são discípulos de Jesus de Nazaré. Primeira qualidade desse animal chamado gazela Dorcas. Eles são extremamente velozes. Eu diria são velozes e furiosas. Elas andam numa velocidade, no speed grandioso. E quem foi banhado pelo Pentecoste de Deus, anda na velocidade da luz da glória de Deus. Historiadores dão conta que ela chega a correr 90 quilômetros por hora. Ela é pilhada. E quem foi banhado pelo Pentecoste de Deus, anda em alta velocidade. Não perde tempo, não tem banda lenta. Pelo contrário, ela é ágil, ela é rápido, ela é veloz, ela corre e não perde tempo. Essa é a característica de quem foi banhada na unção do poder do Espírito Santo.
Quando o Pentecoste vem, aquele covarde Pedro, aquele tímido Pedro, se levanta com poder e ousadia, e rapidamente ganha 3.000 almas para o louvor e a glória do nome de Jesus. Aí Pedro sai de lá, vai para Lida, vai para Jope, não para em lugar nenhum, porque quem é banhado pelo Pentecoste é Tabita, é Dorcas, é um homem e uma mulher que anda na velocidade da luz da vontade de Deus. Diga para o teu irmão, Deus tem pressa na tua vida. Sabe o que eu estava pensando em casa ontem? Como a gente é veloz para pecar. E como a gente é tartaruga, com todo respeito às tartarugas. Como a gente é tartaruga nas coisas de Deus. Quando é para, vamos fazer um passeio para o shopping, Guatemi, e nós vamos sair da porta da igreja, vai todo mundo, vai ser um dia legal, tomar café, cinema. Ah, meu irmão, nós somos velozes. O Twitter bomba. Face lota. Em uma velocidade de 5 minutos, quando a gente quer algo, a gente avisa todo mundo e a gente se reúne e vai. Mas para as coisas de Deus, as coisas não são tão velozes assim. E discípulo e discípula de Jesus tem que ser mais ágil. Os seus discípulos, vida e vida com abundância. Mas se achegue a Ele nessa noite. Essa gazela Dorcas, ela é extremamente veloz. E Deus está dizendo para mim e para você, discípulo meu, discípula minha, tem que ser mais ágil, tem que ser mais veloz nas coisas que dizem respeito à minha intimidade com eles. Mas uma segunda característica dessa gazela Dorcas, é que ela tem pernas longas, passos longos. Nós precisamos dar passos maiores para Deus. Quem aqui já foi embriagado do Espírito Santo na vida da glória a Deus é bem forte? Então você precisa dar passos mais longos, mais largos, vai fazer voos mais altaneiros, porque é para isso que Deus te chamou. Mas uma terceira característica dessas gazelas Dorcas é que elas vivem em grupos. Elas vivem em manadas. Elas não conseguem andar sozinhas. Diga para 2 ou 3 irmãos, nós não podemos andar sozinhas. Elas vivem em manadas. Aonde uma gazela Dorcas está, a outra também está. Aonde a outra vai, a outra também vai. Nós precisamos ser mais unidos. Nós precisamos ser mais solidários. Andarmos mais juntos. Nós precisamos ser mais corpo, mais família, mais grupo, mais koinonia. Essa gazela Dorcas, ela não consegue, ela se sente fora do ambiente se ela estiver só. O Espírito de Deus está aqui para unir os corações. A Bíblia diz que em Atos capítulo 2, os discípulos estavam reunidos no mesmo lugar. Todos estavam juntos esperando a promessa do Pai. Quando de repente o Espírito de Deus veio sobre aqueles que estavam reunidos. Estavam juntos, estavam irmanados, estavam comungando. Quando eles estavam juntos, Deus realizou uma obra de poder. Deus só realizará uma obra de poder quando você permitir que o Espírito de Deus tire do teu coração todo o ressentimento, toda a mágoa, toda a diferença, toda a frieza para com o seu próximo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo. Essa é a palavra de Deus para todos aqueles que são discípulos de Jesus de Nazaré. Não há como ser discípulo de Jesus se há ódio no coração. Não há como ser discípulo de Jesus se não há perdão no coração. Não há como ser discípulo de Jesus se não há reconciliação, se não há comunhão no nosso meio. Diga a tua irmã, hoje está difícil. Mas é isso que Deus está querendo dizer. Essa é a palavra de Deus. Interessante, eu vi esses dias atrás
num site uma frase que dizia assim, bem grande: amargura. Amargura. Aí a pessoa pegou e colocou um X em cima do G, não sei se vocês viram isso. Achei uma sacada do Espírito. Amargura, a pessoa colocou um X em cima do G e colocou um C em cima do X. Aí aparecia assim, amar cura. Pastor Rogério sempre canta um hino que diz o seguinte: a melhor oração é amar. A melhor oração é o amar. A melhor oração é o amar. Enquanto você não permitir que esses problemas internos da tua alma que habitam nos porões do teu coração, essas raízes de amargura sejam arrancadas, você não pode ser chamado de discípulo de Jesus de Nazaré. Porque só pode levantar a mão santa, sem ira, sem contenda. Só pode adorar a Deus quem tiver as mãos santas, sem ira, sem contenda, sem ódio, sem ressentimento, sem amargura no coração. Porque quem se aproxima de Deus tem que se aproximar com o coração limpo. Bem-aventurado, a Bíblia diz, os puros de coração, porque esses verão a Deus. Não há como ver a Deus se primeiro eu não resolver as minhas pendências com os homens. Resolvendo as minhas pendências com os homens, aí eu estou apto para ver Deus. Porque discípulo de Jesus, de Nazaré, tem o coração liberto da amargura, e o coração dele é um coração que amargura. Pergunta para o teu irmão, como está o teu coração, meu irmão? Mas uma quarta característica desse animal, chamado gazela Dorcas, é que ele tem uma ótima visão. Diga, ótima visão. Deus quer colocar uma visão celestial na tua vida. De modo que você vai olhar para os perdidos com o olhar da graça de Deus. Deus vai te dar uma nova visão, nova estratégia, sabedoria, graça, virtude, para você ver o que ninguém vê. Deus mandou dizer isso aqui nessa noite. Deus vai tirar essa sua visão carnal, humana e limitada, e vai introjetar na sua mente e no seu coração a visão dos olhos de Deus. O diabo vai temer olhar nos teus olhos. O diabo vai ter medo de você. Você vai olhar para os projetos humanos e Deus vai te dar projetos maiores e sobrenaturais e extraordinários, projetos que nasceram no coração de Deus, que vai surpreender os seres humanos. Mas para isso, meu irmão, que você se banhe no Pentecostes nessa noite, no nome de Jesus, para que você tenha uma ótima visão. Dizem que uma gazela Dorcas, ela consegue enxergar coisa de 60, 70 quilômetros à sua frente. Dizem que um enxadrista, jogador de xadrez, ele consegue enxergar 100 jogadas na frente. Agora, quem tem o Espírito Santo de Deus, enxerga todas as jogadas da frente. Por quê, irmão? Porque você tem a mente de Jesus Cristo. Por quê, irmã? Porque você tem a mente de Jesus Cristo. O Espírito da sabedoria de Deus está sobre ti. E se o Espírito da sabedoria está sobre ti, você vai ver coisas que ninguém vê, e você vai ver longe para que Deus seja glorificado. Mas uma quinta característica dessa gazela Dorcas é que ela tem uma excelente audição. Ora, não foi Paulo que disse que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Diga para dois irmãos, um que está ao seu lado esquerdo ou ao seu lado direito: Deus vai te abençoar. Ouça bem, Deus vai te abençoar. Irmão, profetiza sobre a cabeça dele, diz assim: pelo poder que há no nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, Deus vai te abençoar. Não, você está muito tímido, meu irmão, minha irmã. Ouça isso da parte de Deus, faça com que o teu irmão ouça, diga para ele assim: ouça bem o que eu vou te dizer. Em nome de Jesus, você será abençoado, você será próspero, você será curado, você será restaurado,
Você será honrado. Você será honrado pelo poder que há no nome de Jesus de Nazaré. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas uma outra característica da gazela Dorcas é que ela é habilidosa. É muito difícil o inimigo pegá-la. Porque ela é habilidosa. Ela é ligeira. Diga ligeira. Diga para o teu irmão, vigia. Fui pastor de jovens muitos anos da minha vida. Graças a Deus já me aposentei. Cansei de ver jovens me abordando dizendo, pastor Anderson, mulher não me derruba não. E eu dizia para ele, Sansão. Não, pastor, porque quando começa a ficar quente o negócio, a autoridade do nome de Jesus subjuga a minha carne. E eu disse para ele, querido, a Bíblia diz, resistir ao diabo, e o diabo fugirá de vós. O diabo, sendo a autoridade, resiste, ele sai. Agora, quando é no que diz respeito à carne, às paixões da carne, a Bíblia manda a gente fugir da aparência do mal. Enganoso é o coração do homem. Fica esperto, diga, fica esperto. Não brinca com o pecado, não. Davi brincou com o pecado. Saul brincou com o pecado. Pedro brincou com a sua vaidade, o seu orgulho e caiu. Judas brincou com o pecado. Não brinca com o pecado. Seja habilidoso. Diga para o teu irmão, seja habilidoso. A Bíblia diz que quem está em pé, cuide para que não caia. Fuja da aparência. Deus está mandando dizer aqui nessa noite isso. Fuja da aparência do mal. Porque depois é fácil jogar o BO nas costas do diabo. Pastor, caí porque foi o diabo. Deus está te alertando. Você não precisa cair. Seja habilidoso e ouça minha voz. Você não precisa cair, porque você é um discípulo marcado pelo sangue. Mas fuja da aparência do mal. Pastor, já tive problemas com álcool no passado. Então, se um amigo do teu trabalho te chama para você passar pelo boteco, não vá no boteco. Já tive muitos problemas com homens e com mulheres. Então, se homens e mulheres estão te chamando para sair só, não saia só, saia em grupo. Deus está mandando alertar mais uma vez. Seja habilidoso, porque hoje eu falo contigo graciosamente. A minha graça está sobre ti para te dar livramento, diz o Senhor. Mas uma outra característica da gazela Dorcas é que ela é elegante e formosa. Ela tem passos elegantes. Ela anda de cabeça erguida. Oh, glória a Deus. Você é formoso, irmão. Você é formosa, irmã. Você é a noiva do Cordeiro de Jesus de Nazaré. Você é a noiva do Cordeiro. Você é linda. É bonita. Diga para o teu irmão, você é bonita. Pelo amor de Deus, entenda bem. Você é bonita no que diz respeito à igreja. Mas a última característica da gazela, e nós hoje já vamos entrar propriamente dito na irmã Dorcas, que é a nossa amiga aqui desse texto, que é uma mulher discípula de Jesus que foi banhada pelo Pentecoste, é que a gazela Dorcas tem chifres que são grandes e encurvadas para trás, para nos lembrar das nossas raízes. E não só isso, mas os chifres grandes e encurvados para trás, eles têm forma de lira. Se você entrar na internet, você vai ver que é um tridente inclinado para trás e que parece uma lira, um instrumento de louvor a Deus. Na cabeça, de modo que quem olha para nós como Dorcas, Tábitas, homens e mulheres de Deus, vão ver em nós homens e mulheres que têm a cabeça voltada para Jesus e têm o coração
em constante adoração ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você não é um membro que senta para adorar. Você é um discípulo que adora a Deus em espírito e em verdade. Há um louvor nos teus lábios, há um cântico de louvor ao nosso Deus, há um glória a Deus aí no teu coração, há uma honra, uma glória, um louvor, adoração, exaltação ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A tua boca é uma lira que exalta e engrandece ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você é adorador, aquele que adora na dor. Se você é, levante a tua mão e dê um glória a Deus bem forte. Essas são as características de uma gazela Dorcas. Mas essas características de gazela Dorcas, Pedro vê nessa discípula literalmente. A Bíblia diz que esta mulher que foi banhada pelo Pentecoste, como Pedro fora banhado pelo Pentecoste, esta mulher tinha pelo menos duas características que todo homem, toda mulher banhada pelo Pentecoste, banhado pelo Pentecoste, banhado pelo Espírito Santo, tem que ter. Diga para o teu irmão, tem que ter. Tem que ter. Se não tiver essas duas características, não foi banhada pelo Pentecostes. Não foi cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz no verso 36 que Dorcas era uma discípula e essa discípula era uma mulher amável. Diga, amável. Diga para o teu irmão, amável. Diga, discípulo de Jesus é dócil, é amável. Amém? É um bom marido, é um marido dócil. É uma esposa dócil. São filhos dóceis. São ovelhas dóceis. Tem umas ovelhas aqui que você faz. Você fala assim, ó, irmãozinho, ó, pá, bé. Não, porque bé. Você fala, não, bé. Deus está dizendo que quem foi banhado pelo Pentecostes é dócil. É uma gracinha. É amável. Dá para conversar. Dá para dialogar. É gracioso. Tem sorriso nos olhos, no rosto. Tem a face alegre. A Bíblia diz que esta mulher, chamada Dorcas, banhada pelo fogo do Espírito Santo, pelo Pentecoste, era uma mulher dócil, amável. E não só isso, ajudava e fazia o bem. Diga, ajudava e fazia o bem. Era uma mulher de Deus, era uma mulher amável. Mas a segunda característica dessa mulher é que esta mulher era uma mulher não só amável, mas era uma mulher amada. Você pode dizer amém por isso? Pergunta para o teu irmão, você é muito amado? Lá na tua casa, você é muito amado? Na igreja, você é muito amado na igreja? No meio dos crentes, você é amado? Você é muito amado pela tua mulher, amado pelo teu esposo, amado pelos teus filhos, amado pelos teus pais. Você é muito amado? Bom, nesse caso aqui, pelo menos, no verso 39, a Bíblia diz que esta mulher, que era uma mulher amável, cheia do Espírito Santo, banhada pelo Pentecoste, aconteceu que num dia ela teve uma enfermidade e morreu. E quando ela morreu, houve uma espécie de uma comoção para lavá-la, levá-la para um quarto alto, para perfumá-la. E não só isso, mas houve uma multidão de gente que esteve presente no velório dela. Era uma mulher amada. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se o teu coração parar de bater agora, vai muita gente no teu velório? Aliás, deixa eu te fazer uma pergunta um pouco melhor. A tua esposa vai no teu velório? Teu esposo vai no teu velório? Os teus filhos em volta do caixão vão poder dizer: que pai maravilhoso, que pai cheio do Espírito Santo, que mulher virtuosa.
Disse que, alguém certa vez disse que uma mulher estava chorando, uma pessoa, o marido que havia morrido, e o velório estava acontecendo ali, havia poucas pessoas, e chegou um pastor que tinha o dom da cura, o dom dos milagres. E esse pastor chegou para a esposa e disse assim: olha mulher, eu vim aqui revestido de autoridade, e eu creio que teu marido vai ressuscitar. Ela disse para ele assim: se você fizer isso, discípulo de Jesus de Nazaré é cheio do Espírito Santo. E quem é cheio do Espírito Santo é amável e é amado. Pastor Rogério não está aqui entre a gente, mas os irmãos não têm ideia o quanto ele faz falta. Porque acho que a gente se fala no telefone pelo menos umas 8 a 10 vezes por dia. Por dia. E aí a gente sente, a gente percebe o quanto a gente ama e o quanto a gente é amado. Um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo são pessoas amáveis e são pessoas amadas. É triste e vergonhoso quando se ouve falar de alguém, como a Bíblia diz, de Jeorão, rei de Judá. A Bíblia diz que este homem partiu, sem deixar saudade alguma. Pensa nisso, irmão. 2 Crônicas, capítulo 21, verso 20, você pode ver depois em nome de Jesus. Mas Dorcas não. Dorcas era uma pessoa excelente. Dorcas era uma pessoa notável. Dorcas era uma pessoa útil. Enquanto ela esteve viva, ela era uma pessoa amável e era uma pessoa amada, porque ela se colocava nas mãos de Deus para ser um instrumento do amor de Deus para todos aqueles que estavam ao seu lado. Quando ela morre, todos sentem a sua falta e todos participam do velório. Interessante, queridos, que há poucas pessoas como Dorcas, há muitas pessoas como Pedro, que têm autoridade para profetizar a cura, mas poucas pessoas que foram banhadas pelo Espírito Santo do Pentecostes, como Dorcas. Por quê? Porque Dorcas não era daquelas que se levantava para dizer, eu declaro a cura. Dorcas era aquela que ficava nos bastidores dizendo, eu estou sabendo que você está passando necessidade. Posso te ajudar? Você é cheio do Espírito Santo. Dorcas não era como Pedro que dizia, Enéas, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e anda. Dorcas não, Dorcas era daquela que ia na sua caderneta de poupança, fazia um arrastão e abençoava aquele que não tinha o que comer, aquele que não tinha o que beber, aquele que estava passando fome, aquele que mora num barraco, aquele que não tem. Dorcas era essa mulher, que não aparecia, mas aparecia. Que não fazia questão, mas Deus fazia questão de honrá-la, porque era uma mulher que era amável e amada, e que por onde ela passava, ela levantava os muros caídos daqueles que tinham seus muros caídos. Aonde Dorcas passava, a tristeza se transformava em alegria. Onde Dorcas passava, o deserto se transformava em fonte de águas vivas. Aonde Dorcas se manifestava, onde Dorcas pisava e havia a tristeza começava a saltar de alegria. Aonde Dorcas passava, havia uma palavra de consolo, havia uma palavra de conforto, havia uma palavra de exaltação. Dorcas era uma pessoa que levantava os muros caídos, sem fazer alarde. Dorcas era uma pessoa que construía pontes de relacionamentos interpessoais. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã, que foi banhado no Pentecoste. A vida só tem sentido, guarda isso no teu coração. A vida só tem sentido se for vivida para me relacionar e abençoar vidas. Abençoa a tua esposa, maridão. Abençoa o teu esposo. Querida esposa.
Abençoa os teus filhos, pais. Filhos, honrem os seus pais. Porque a vida passa num abrir e piscar de olhos. Eu me lembro, há uns dias atrás, poucos dias atrás, pegando meus 2 bebezão no colo. Hoje eles me pegam no colo. Não tenha curvado de tão grande que estão. A vida passa, a vida voa. De modo que você, como discípulo de Jesus de Nazaré, banhado pelo Pentecostes bíblico, do poder do Espírito Santo, você tem que ser uma pessoa amável e uma pessoa amada, que deixa marcas. Dorcas, ela foi útil na vida. Interessante que se você ler o texto sagrado, que enquanto ela viveu, ela abençoou vidas. Ela marcou uma geração. Quando ela morreu, no seu sepultamento, ela também marcou vidas. Ela morta ali, e uma multidão de gente volta chorando, contando as boas obras de Jesus na vida dela. Ela foi uma mulher que foi útil na vida, foi útil na morte, e foi útil na ressurreição. Ô mulher de Deus, ô discípula de Jesus de Nazaré. Que Deus faça do meu coração, do teu coração, como o coração de Dorcas. Que possamos ser tão cheios do Espírito Santo, tão banhados pelo Pentecostes, tão cheios da graça de Deus, que possamos construir pontes por onde a gente passa, levantar muros que estão derribados, sem alarde, para que quando a gente partir desta vida, o nosso testemunho continue ainda a falar. Eu disse no início dessa mensagem que nós temos pelo menos 3 características de discípulos que foram banhados pelo Pentecoste. Primeiro eu disse de Pedro, você está lembrado disso? Amém? Que é aquele que fala com autoridade e com autoridade acontece. Segundo, característica de alguém que foi banhado pelo Pentecoste, são as características da nossa irmã Dorcas, da gazela. Que ela é amável e amada. Amável e amada. Mas a última característica dos discípulos de Jesus de Nazaré que foram banhados pelo Pentecoste são as características do verso 38, irmãos, eu já vou concluir. Como Lida ficava perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali e que Dorcas havia morrido, foram até Pedro pedindo para que Pedro viesse até eles. Ô irmãos, olha para cá. Cada um Deus usa de uma maneira. Você pode dizer amém? Deus vai levantar aqui Pedros. Deus vai levantar Dorcas. Mas Deus vai levantar discípulos. Discípulos que quando sabem que alguém está sofrendo ali, corre para interceder por ele lá. Esses discípulos aqui que não tem nome, quando souberam que a irmã Dorcas morreu, que ela havia ficado enferma e morreu, eles correram atrás de Pedro. Ninguém mandou. Eles foram porque queriam ver a vitória da irmã Dorcas. Que Deus levante no nosso meio homens e mulheres, discípulos e discípulas, banhados pelo Pentecostes de Deus, pela graça de Deus, não só para correrem atrás das suas bênçãos, mas para correr atrás das bênçãos dos outros. Oh meu Deus, fico imaginando a alegria desses discípulos quando viram a irmã Dorcas ressuscitada, viva. Não apareceu o nome deles, são discípulos anônimos, mas eles fizeram bem. O único propósito, para que essas vidas, para que Dorcas fosse abençoada. Não exigiram que o nome deles aparecesse depois, escrito nas Sagradas Escrituras, mas como bons discípulos banhados pelo Espírito Santo. O importante não é que eles aparecessem, o importante é que Jesus fosse glorificado. E foi, e foi, e foi, e será na tua vida, e será nas nossas vidas, porque Deus está levantando no nosso meio discípulos como Pedro, discípulos como Dorcas, e discípulos, simplesmente discípulos de Jesus de Nazaré. Deus nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus.
Amém, Jesus. Graça e paz, queridos, amém? Temos agora já a primeira oportunidade de construir pontes, aqui após esta palavra. Chegou aqui um pedido de oração pelo João Batista Bonadio, que amanhã vai fazer uma cirurgia delicada do coração, né? Então vamos nos colocar em pé agora, vamos interceder pelo João Batista e vamos agradecer ao Senhor por esses momentos de culto, né? Amanhã não, né? Hoje mesmo você já pode começar a fazer a atualização do teu currículo, né? Mais uma nova profissão, construtor de pontes no Espírito, pontes de relacionamento, amém? Que Deus nos faça uma grande comunidade de Dorcas, que tenha vistas para o socorro, para o atendimento, amém? Oremos ao Pai. Deus querido e santo, mais uma vez aqui na Tua presença, Senhor, nós queremos primeiramente Te agradecer, Pai, por esses momentos preciosos na Tua presença, Pai, momentos preciosos de recebermos a Tua palavra, Senhor. Te louvamos porque o Senhor tem impactado a Tua igreja, Senhor, através da Tua palavra, ó Deus. Senhor, Deus querido, que haja verdadeiramente um grande derramar do Teu Espírito sobre o Teu povo, Senhor, transformando-nos em Dorcas, ó Pai, pessoas que têm vistas, Senhor, para atender ao nosso próximo, Pai, pessoas com vistas, com olhos bons, Senhor, para poder enxergar a necessidade do próximo, ó Deus, abençoar por onde passar, Senhor. Eis aqui, Senhor, uma grande comunidade de abençoadores, Pai. Oh Deus, eu clamo a Ti, Senhor, que a Tua mão continue estendida sobre a Tua igreja, meu Pai, continue abençoando, Senhor. Nós estamos também neste momento, Senhor, intercedendo pelo João Batista, Pai. Amanhã vai passar por uma cirurgia delicada do coração, mas nós cremos, Senhor, que o Senhor chega antes das mãos dos médicos, capacitando, Senhor, fazendo a transformação, operando um milagre, ó Deus querido. Oh Senhor, nós cremos na vitória deste irmão, Senhor, nós cremos no Teu operar, Pai. Oh aleluia, e cremos, Senhor, que veremos aqui o testemunho da vitória para a glória do Teu nome santo, Pai. Senhor, guia os Teus filhos em paz, aos seus lares, aos seus destinos, debaixo da Tua poderosa mão, ó Deus. Nós assim Te pedimos as Tuas bênçãos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre todo o povo de Deus. E a igreja do Senhor diz: Amém. Vai na paz, que o Senhor te abençoe, querido, em nome de Jesus.